eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o perfil nutricional e a influência disso sobre a saúde da pele. Por que a saúde da pele? Porque a pele é a nossa matéria-prima de trabalho, né? Nós profissionais da estética, temos aí com a nossa missão entregar uma bonita pele para o nosso paciente. Uma pele sem estria, sem celulite, uma pele sem manchas, sem acne, saudável, vistosa, com brilho. Então, para a pele ser a nossa matéria-prima de trabalho, nós precisamos garantir uma pele bonita para o paciente. Isso é como se fosse um troféu para nós profissionais da estética, nós conseguimos entregar o nosso resultado com excelência, né? Então, antes de nós começarmos esse bate-papo, eu preciso que vocês entendam o que é a suplementação ou o que é a ortomolecular, né? A ortomolecular, ele é um termo, mas que significa o quê? Devolver ao nosso corpo, devolver ao organismo os nutrientes essenciais. Quando se trata de elementos essenciais, quando se fala essa palavra, significa que são essenciais para a vida. O ser humano precisa desses elementos para que possa sobreviver, para que possa realizar suas reações químicas com dignidade. Há muitos anos atrás, quando eu fazia faculdade ainda, eu convivia com um colega de infância, e eu lembro que ele disse para mim assim: Július, tudo que tem na terra tem no sangue do paciente. Deus, quando fez o homem, tudo que ele colocou na terra, ele colocou no sangue. E aí eu lembro que eu era estudante da área da saúde e eu não havia aprendido e estudado sobre isso. E esse meu colega, ele parou os estudos, ele nem deu sequência nos estudos, mas eu gravei essa frase que ele me falou, né? Aí agora, com o passar do tempo, estudando sobre a estética, sobre a saúde integrativa, sobre a suplementação, gente, praticamente todos os minerais, todos os nutrientes que nós temos na Terra, nós temos no nosso corpo, em maiores ou em menores concentrações, mas praticamente nós temos. E isso é muito legal, mostra tanto que a natureza é perfeita, tanto que Deus ele pensou em todos os detalhes, né? Então, gente, a suplementação, algumas pessoas usam o termo de suplementação, outros usam a ortomolecular, mas vamos pensar na suplementação, que é uma forma mais simples. Nada mais é do que você devolver ao corpo esses nutrientes. Porque o corpo, ele precisa desses nutrientes para trabalhar, conforme nós já conversamos. Mas nós temos nutrientes que nós precisamos de maior concentração, nutrientes que nós precisamos em menor concentração. E aí, o paciente pode ter essas carências, de acordo com a alimentação errada, a alimentação muito inflamatória, a falta dos nutrientes, mesmo por não gostar de uma salada, de um legumes, de uma fruta, enfim. Então, devido a escolhas de alimentação, nós vamos colocando dentro do nosso corpo cada vez menos nutrientes. Esse é um primeiro fator, é o tipo de escolha de alimentação. Segundo fator que nós temos que pensar é em relação ao intestino do paciente, conforme nós já conversamos aí em lives anteriores. Se o intestino do paciente ele não está íntegro, se o epitélio intestinal não está rígido para a gente conseguir absorver esses nutrientes, o paciente até pode ter uma alimentação saudável, uma alimentação rica, colorida, mas ele não vai absorver esses nutrientes. Uma outra questão também é em relação ao todo o processo digestivo desse paciente. Então, a gente põe um alimento na boca, mastiga, a partir desse momento, nós já começamos a liberar enzimas digestivas, isso passa pelo esôfago, chega no estômago. Quando chega no estômago, nós precisamos de ter um pH estomacal satisfatório para que a gente seja capaz de começar os primeiros processos ali de absorção daqueles nutrientes. Muitas pessoas estão tendo problemas de estômago em relação a excesso e ou a falta do suco gástrico. O mais comum é a falta, mas temos alguns pacientes que têm o excesso. Quando a gente tem essa falta de suco gástrico, a gente muda o pH do estômago. E o pH do estômago, ele tem um pH um pouco mais ácido, e isso é de propósito. Porque quando a gente coloca um alimento na boca,
o primeiro local que esse alimento chega é no estômago. E uma vez Deus ciente que nós seríamos capazes de colocar muitas porcarias na boca e contaminar isso, né, com alimentos mal lavados, com pesticidas e, enfim, com tudo mais, ele colocou o estômago nesse pH mais ácido para já ser uma barreira protetora, para já começar de cara ali a, a eliminar, a matar alguns agressores que pode vir a nos fazer mal caso seja absorvido. E aí, nós precisamos, inclusive, de ter esse pH nessa condição para que a gente consiga absorver alguns nutrientes. Tem alguns nutrientes, como, por exemplo, a vitamina B12, que a gente vive conversando sobre ela, né? E eu sou apaixonada por ela. Se o estômago do paciente não tiver acidez suficiente, ele não vai absorver. Então, você tem que entender tudo isso para quê? Porque às vezes você vai ver no exame laboratorial do seu paciente que ele está com carência dessa vitamina. E você vai suplementar o seu paciente. Só que se você não fez uma boa anamnese, não conversou com esse paciente, não fez toda uma investigação desse paciente, talvez passe desapercebido o detalhe que o estômago dele não está apto para absorver esse nutriente. Então, você vai estar suplementando, mas o paciente não vai estar conseguindo fazer essa absorção, aproveitar esse nutriente para ele. E você precisa de ter esse conhecimento, essa expertise, para que, uma vez que você sabe dessa informação, você entre com recursos para melhorar o suco gástrico do paciente. E tudo isso pode ser feito através de suplementação. Você pode suplementar enzimas digestivas para poder ajudar aí nesse processo. E quando você faz isso, você garante o quê? A homeostase do corpo. Por quê? Veja comigo o que vocês têm que pensar. Se o estômago não está ácido o suficiente, e isso vai impedir de absorver alguns nutrientes, pode chegar no intestino e não vai absorver esses nutrientes, consequentemente, o corpo vai estar em carência desses nutrientes e não acontecem reações químicas que a gente necessita, tá? Dentro de todo o complexo B, nós precisamos muito da B3 também. A B3, para quem não sabe, ela é essencial para que a gente tenha mitose, divisão celular. A nossa pele, ela é composta por várias camadas celulares. Quando a gente vai oferecer para o nosso paciente um procedimento que envolve uma descamação, um processo inflamatório que depois exige uma reconstrução rápida desse epitélio, a gente precisa garantir bons níveis de B3 para que esse corpo, para que essa pele tenha o comando de divisão celular. Então, é importante que eu garanta o quê? Que o estômago do meu paciente tenha acidez suficiente. É importante que eu garanta que o intestino esteja íntegro para absorver. É importante que eu garanta concentrações satisfatórias para esse paciente.